A primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 13, né? Estaremos lendo a partir do versículo 13, que é uma ordem. Então diz o seguinte texto: portanto, cingindo o longo do vosso entendimento, sejam sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Um favor. Então, assim, a proposta é aqui, sobre a versão da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A mesma coisa aqui da minha mesma versão, não sei como está aí a dos irmãos. Mas, na verdade, há um convite nessa passagem para que a gente doutrine, que a gente discipline o nosso pensamento, o nosso entendimento. Então, é uma guerra que você precisa ter com você mesmo. A maioria das vezes a gente é convidado a fazer aquilo que tem vontade, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem. Não é verdade? A gente é convidado. Está com vontade de comer alguma coisa. Estou com vontade de fazer isso. Mas sempre, na maioria das vezes, vontade dá e passa. Não é verdade? A vontade é uma coisa que dá e daqui a pouco ela passa. E geralmente quando a gente tem vontade, né? A gente tem vontade, e a gente não pode pagar por essa vontade, né? A gente não consegue colocar dinheiro, a gente não tem como satisfazer essa vontade, e essa vontade passa mais rápido ainda, quando a gente vê que a gente não tem condição de suprir essa vontade. Mas o que o texto quer dizer? O que Pedro quer dizer com isso aí? Para que a gente tome cuidado com aquilo que a gente deseja, que a gente pensa, porque quem manda na gente é a gente. Quem manda na gente é a gente. Não é o seu corpo que manda em você. Quem manda em você é a sua razão. Então, assim, geralmente no Evangelho, a gente é convidado a fazer, eu digo no Evangelho, nas igrejas por aí, a gente é convidado a fazer aquilo que está dentro do nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E a gente precisa entender isso. E é nesse raciocínio, e é nesse entendimento que Pedro está trabalhando aqui. Portanto, cingindo vossos lombos, no vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Então, assim, tem que haver uma disciplina muito grande para a gente botar o nosso corpo, o nosso entendimento no lugar, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer, e também na graça, no favor. Porque quando a gente não tem a vontade, a gente não tem a vontade suprida, a gente não tem essa vontade, na maioria das vezes, a gente vai buscar recurso para a gente satisfazer essa vontade. Ou a gente vai trabalhar demais, ou a gente vai buscar alguém que possa bancar isso. E a gente fica nesse negócio aí. E quando a gente busca alguma coisa fora da gente, a gente busca favor.
A gente busca favor. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso daí. Entendeu? Então assim, a gente precisa de sobriedade. E aqui a palavra diz para a gente esperar inteiramente na graça, quer dizer, no favor que nos ofereceu. Então você pode ter no mundo qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou até você mesmo, disposto a satisfazer o que está no seu coração. Mas a palavra de Deus diz que você tem que buscar isso em Deus. E Deus, Ele faz o quê? Ele já ofereceu isso a gente através de Jesus Cristo. Continuando a leitura. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai ficar firme dentro da vontade de Deus, dentro da graça de Deus? A primeira coisa é obedecendo. Primeira coisa que está ali. Obediente, como filhos obedientes. A segunda coisa é não se conformando com as coisas. E aqui fala que antes havia na nossa ignorância. Mas eu sempre entendi que a questão de ignorar está mais voltado à nossa vontade do que propriamente dito aquela coisa que a gente está assim, simplesmente distraído. Você está distraído, então você ignora por estar distraído. Mas a maioria das vezes a gente tem consciência. A gente tem consciência porque o próprio Espírito Santo de Deus nos coloca isso. Ele nos revela isso. Então, como filho obediente, você que está aqui nessa noite, você está disposto a obedecer ao Senhor? É essa a sua vontade? Obedecer a Deus? É a primeira coisa. Não, eu estou disposto a obedecer ao Senhor. Eu estou disposto a servir ao Senhor. Essa semana eu tive refletindo num texto que eu não lembro bem agora, mas eu estava refletindo, mas eu comecei com os meninos também. Então a gente faz aqui o pessoal que tocou, o pessoal que cantou, o pessoal que está aqui, veio sentado no banco, ouvindo a mensagem e tal. Todos nós aqui somos o quê? Servos. Às vezes chega a pessoa nova na igreja, né? Pastor, eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para ajudar. E na maioria das vezes eu chego, vamos multiplicar um pouquinho, vamos ver aí, tá, essas coisas todas. Porque a pessoa ela se acha autossuficiente e ela precisa entender que na obra de Deus ela está ali para servir. E às vezes vai haver situação onde você vai ter que abrir mão, e na maioria das vezes, da sua própria vontade. Então assim, aqui aparecem duas coisas aqui. Filhos obedientes. Nós entendemos que nós somos filhos de Deus no momento em que nós aceitamos e recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador. Nós recebemos a Jesus, nós somos salvos, somos o quê? Filhos de Deus por adoção. Mas nem todo filho é obediente. Somos filhos de Deus, mas não somos filhos legítimos de Deus. Somos filhos em Jesus Cristo. Mas Cristo, Ele nos libertou, nos salvou para nós servirmos como Ele serviu e o quê? E a si mesmo se entregou, não buscando a própria vontade. Se nós somos servos de Cristo, que a si mesmo se entregou, nós devemos fazer da mesma forma. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso daí. E eu tive que concordar com o pastor do domingo nesse sentido. Que realmente a gente está aqui para servir. Mas só que isso não é ensinado a gente. Por quê? Na maioria das vezes, Deus é que tem que servir a gente. Deus é que tem que servir a gente. Deus tem que servir os nossos propósitos. Deus tem que servir as nossas vontades. Deus tem que nos abençoar. E parece, da forma que a gente vê, da forma que a gente pensa, é que Deus é obrigado a fazer por isso. Ele tem que fazer isso. Eu sou teu filho, e tem algumas orações, Senhor, eu sou um servo
fiel, sou jogando na cara as coisas que fez para Deus. Ah, só fiz tanto pela tua obra e tal, essas coisas. E até tem uns irmãos que chegam até reclamam, né? Agora que eu estou servindo o Senhor, parece que a pancada aumentou. Vocês já ouviram isso por aí? Eu já ouvi esse negócio, parece que a pancada aumentou, que não sei o que e tal. Então, assim, aí alguns casos até perguntam, você estava esperando o quê? Você estava esperando bonança depois de servir ao Senhor? Porque não existe essa promessa na Bíblia. E na maioria das vezes, quando eu vou abrir a Bíblia, eu vejo que é o Espírito Santo que coopera com a gente para a gente poder fazer as coisas. É o Espírito Santo que coopera. Cooperador mesmo na obra é o Espírito Santo. Nós somos escravos, se ama. Estão entendendo? Que a máxima é essa. Por isso que nós vamos morrer um dia. Por isso que depois que a gente morrer, a gente vai para o céu. Porque a gente é o que? A gente foi chamado para o serviço. A gente foi chamado para um negócio. E tem um montão de gente dentro da igreja que vem com o braço cruzado. Entendeu? Achando que já está bom, não está. Não está. Você foi chamado para fazer mais. A palavra de Deus diz, né, o próprio Cristo falou que nós faríamos obras ainda maiores do que Cristo fez. Não é isso a promessa? A promessa é essa. Então a gente precisa ter isso no nosso entendimento, no nosso coração. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Versículo 16. Pois está escrito, o quê? O que está escrito? Santo, né? E o que significa a palavra santo mesmo? Eu já falei isso aqui. Separado. Separado por quem? Deus. Separado para quê? Para servir. Para servir. Deus nos separou. Deus nos separou. Então, assim, Deus nos salvou. Nós aceitamos a Jesus como único suficiente Salvador. Aceitamos. Entregamos nossa vida a Jesus. Estamos servindo. Somos escravos. Estamos servindo a obra. Só que aqui também a gente pode entender que qualquer hora a gente pode decidir não fazer mais isso. Deus nos chamou. Nós somos escravos. Porque escravo, a palavra escravo é aquele que não tem vontade. Aquele que não tem vontade. A ausência de vontade. Mas só que, mundo espiritual, né? Bíblia, palavra de Deus, entendimento espiritual, nós somos chamados para não ter vontade. Mas nós temos. Então por isso que a gente deve o quê? Disciplinar a gente mesmo para poder servir. E hoje, né, quando você sai para pregar para aí, igrejas, e você fala isso, é impressionante o número de crentes que não se incomodam com isso. Parece que isso não está na Bíblia. Parece que não está aqui, mas a pessoa não está nem aí. Não está nem aí. Não é bem assim. Eu vi um outro pastor explicando do outro jeito, né? Agora, do jeito que a gente prega na igreja e tal, mas você tem pastor na palma da tua mão com o smartphone, né? Então tem um mundo de pregador. Aí você escolhe lá o pregador que você quer, mas se o pregador está falando a verdade ou não da palavra de Deus, aí é outra coisa. Mas você escolhe ali, e às vezes não, eu concordo mais com esse tipo de raciocínio e tal. Só que a pessoa que a gente está servindo, que nos chamou para servir, ela se comporta dessa forma e está pedindo para a gente fazer. A pessoa que escreveu, que foi Pedro, também se dedicou, né? Não aparece na Bíblia, mas na história, né? Conta a história que quando Pedro foi crucificado, né? Pedro morre crucificado, você sabe disso? Ninguém sabia disso? Pedro morre crucificado, mas ele falou que achou indigno morrer como o quê? Como o mestre dele.
Então, a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque Pedro passou pelo martírio. Então, assim, quando a gente vê a história desses homens que escreveram isso, e de quem ele estava falando, que era Jesus Cristo, a gente vê que é completamente diferente disso que está sendo pregado por aí. Então, se a palavra te convidou para você ser santo, o Espírito Santo convidou você para você ser santo, para você ser separado, então a gente tem que ser separado no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 17: ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quer dizer aqui, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, como a sua própria vontade, como o seu próprio entendimento, não é isso? Que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, por nosso amor da gente, que por ele creres em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança tivesse em Deus. Em Deus. Quando eu chego no táxi, o senhor Renato, ele já está em casa. Esperando para a semana, eu vou fazer uma visita ao Renato, né? Renato não é crente, você sabe disso. A Renato frequentou a igreja, já conheceu algumas coisas. Ele entendeu essa proposta de Deus. Deus chegou e falou assim para ele: você não passa por cuidar? Vamos, obrigado. Deus chegou assim, só para ele assim: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas coisas. Essa foi a proposta. Eu tive um entendimento de Deus, por isso que eu me dedico. Quanto mais eu me dedico à obra, mais Deus cuida de mim. Quanto mais eu cuido das coisas de Deus, mais Deus cuida das minhas coisas. E essa foi a proposta. Ele falou assim: olha, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas coisas. E é verdade. Por isso que a nossa esperança tem que ser somente em Deus. Pela fé, a gente tem que esperar somente em Deus. Somente em Deus. Porque a gente não tem capacidade de cuidar da gente mesmo. Próxima semana, agora, nós vamos começar aí essa bateria de trabalhos, né? Culto no lar. Então a gente vai ter o culto às 17 horas, né? Lá na casa do Gabriel, irmão Gabriel, tá? Então, a gente vai ter um culto lá, porque é para toda a igreja, tá bom? Porque é para toda a igreja, lá presente, lá na casa dele lá. Então, a gente tem feito um trabalho aqui na parte da manhã, tem sentido falta de muitos irmãos, aqui na parte da manhã a gente tem feito um trabalho porque a gente já vai começar o trabalho praticamente em outubro agora, né? Eu preciso sentar com o Milton para a gente poder ver esse negócio desse trabalho, mas assim, vai te prender muito no meu tempo como pastor? Sim. Mas Deus mandou cuidar das coisas dele. Não é isso? Não é verdade? Então, sábado agora tem um culto. A gente precisa marcar um culto lá na casa do irmão Milton. Você quer um culto na sua casa, você precisa marcar um culto lá na sua casa, lá. Os irmãos irem lá, tocar, falar de Cristo, adoração. Então é nesse sentido. É nesse sentido. Você está sendo o quê? Convidado para participar. Mas olha só, pastor, eu estou sendo convidado, mas eu não sei se eu vou, essas coisas, eu vou lá só para poder participar. Não, você vai lá
lá para abençoar e ser abençoado. E uma coisa que eu já falei para a igreja, que a gente está nessa coisa aí de visão celular, e a gente vai encaixar nesse negócio de visão celular, porque a gente vai na casa das pessoas pegar as pessoas. Às vezes a gente oferece um folheto ali, convida a pessoa no meio da rua, mas não é a mesma coisa de você fazer um trabalho dentro da sua casa e ter um monte de convidados dentro da sua casa, e você convidar na sua casa as pessoas, o vizinho, o seu vizinho, os seus parentes, para o evangelho. É diferente. É diferente. Só que essa forma de se pregar e essa forma de se fazer evangelismo e de se fazer discipulado dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Né? Eu lembro que lá no 22 a gente cantava um hino que às vezes era um show de hipocrisia. Era um show de hipocrisia. Eu falava lá com o pessoal, um show de hipocrisia. O hino era no serviço do meu, estou feliz, lembra? Não de jeito abençoado, quando tenho no serviço do casarei, no serviço do meu, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, como paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Aí a gente fazia um trabalho de evangelismo, meu Deus, a cantar o hino, esse hino, ai meu Deus do céu. Aí você fazia um culto no lar, nem ninguém, você fazia um negócio sem ninguém. Mas você botava, você experimentava na hora do culto, botava, aí o pastor fazia uma pena, com emoção, eu ficava emocionando. Aí a gente ia lá na frente, assim, sabe? Eu estou entregando minha vida agora para o trabalho do Senhor, mas eu nem igreja aí. Aí eu tive que ir para uma festa, eu estava cansado, a pessoa estava dormindo. Eu estava de música lá, irmão, vamos dirigir o culto. Dirigir o culto, eu não quero dirigir o culto, não. Uma coisa que eu vou fazer, tem que varrer a igreja, não quero fazer nada. Aí não quero fazer nada. Mas que tal? No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Assim, mas era teatral. Teatral. Entendeu? Era um show de hipocrisia. Um show de hipocrisia. Era que era complicado. E quem conhece a Igreja Batista 22 de Novembro sabe que não eram muitas pessoas que trabalhavam lá. A igreja era grande, se lembra disso? Tinha gente pra caramba, mas os trabalhadores eram muito poucos. O pessoal gostava de ir quando tinha festa, quando tinha pão de bebes, quando tinha essa coisa toda, quando tinha roupa, quando tinha alguma coisa que interessava e que não dava trabalho. Terminava o culto, todo mundo pegava seus carros, aí o pátio da igreja ficava lotado de carro, todo mundo pegava seus carros, todo mundo se mandava. E a gente fazia um apelo lá na frente para cooperar em alguma coisa, era uma luta danada, era difícil. Era uma hora o apelo era para ver a igreja toda. Aí você via que tinha gente que estava ali, não para servir a Cristo, mas sim para ser servido por Cristo. Não para servir a Deus, mas sim para ser servido por Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos dando um entendimento de que a gente precisa abrir mão do nosso próprio ser, do nosso próprio eu, para servir a Deus. Dedicar a obra, fazer o trabalho. Não é só o pastor, não é só os irmãos que estão acostumados a vir trabalhar. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, logo quando eu assumi, pastor técnico e tal, essas coisas todas, e o pastor dessa vez falando comigo, aqui, na igreja Batista do Jardim, são poucos os que arregaçam a mão no meio de trabalho. Teve uma época que tinha muita gente, mas agora são poucos. O pessoal que quer trabalhar, o pessoal que faz, o pessoal que faz acontecer. Essa semana conversando com o Gilson. Ele disse, o que você gosta de fazer como pastor? Eu falei, tem que estar lá na casa do Gabriel. A irmã Simone vai botar lá no grupo. Semana que vem, irmão, nós estaremos celebrando ceia do Senhor. Bem? Então, semana que vem, celebrando ceia do Senhor. Vamos orar. Jesus, vamos Jesus. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, por esta noite. Muito obrigado, Deus, por esse culto, pelos louvores cantados, Deus. Muito obrigado, Pai, pela direção do culto, Pai.
pelo irmão Milton, Deus, no nome do Senhor Jesus, que possa abençoar o Pai do inferno, Deus. Ó Pai amado, que Ele possa nos levar para as nossas casas, ó Deus, protegidos por Ti, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. E nós pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai bendito, e todas as consolações do Espírito Santo possam ser com o Teu povo, reunido aqui nessa noite também, toda a Belém Jardim, agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. O mal desse mundo está cerrado. Deus abençoe a todos. Boa noite.